Nenhum presidente, nenhum astro de cinema ou cantor de rock tem carisma que se iguale ao dele. As pessoas que o veem jamais o esquecem. Simpático, cordial, risonho, hoje em dia já nem tanto, falando 11 idiomas, dono de um incrível poder de comunicação, João Paulo II se transformou num superstar. Polêmico como poucos, ele fez da sua participação política, de sua postura conservadora em relação à doutrina da Igreja, de suas viagens pastorais, as marcas de seu pontificado. Apontado como o maior pontífice dos tempos modernos, João Paulo II está completando 50 anos de sacerdócio e 18 como chefe da Igreja Católica Apostólica Romana. A sede do seu reinado é exatamente aqui, na Cidade do Vaticano, um pequeno território encravado dentro de Roma, capital da Itália. O Vaticano passou a ser considerado um estado eclesiástico a partir de 1929, depois de um acordo assinado entre Mussolini e o Papa Pio XI. Esse acordo definiu seus limites e reafirmou a força da Igreja Católica no Ocidente. Vir a Roma e não ver o Papa é impossível. Há 18 anos, em dias festivos ou não, todos os domingos, exatamente ao meio-dia, ele faz uma aparição na Praça de São Pedro. E sempre há uma multidão de fiéis à espera de sua bênção. Primeira vez que eu vim aqui, fiquei muito emocionado. É muito grandioso. Como pessoa física, é uma pessoa muito cansada e espiritualmente ele está muito além de nós. Ele não precisa falar muita coisa, só a figura dele é uma figura divina. O Papa João Paulo II é monarca de um estado soberano de pouco mais de 400 habitantes, que a gente conhece a pé em menos de uma hora. Seus limites são a margem esquerda do rio Tibre, o Castelo Fortaleza de Sant'Angelo, o cinturão de muralhas fortificadas que envolve a cidade-estado. Nesse reconhecimento, eu fiquei sabendo que, além do Papa, são cidadãos vaticanos, bispos e cardeais que residem em Roma, o corpo diplomático da Santa Sé e os familiares do pessoal que trabalha diretamente com o Papa. As línguas oficiais do Vaticano são o italiano e o latim. A cidade tem selos próprios, moeda própria, com livre circulação por toda a República Italiana. O Vaticano possui ainda um refeitório que prepara 75 mil refeições para todos os funcionários da Santa Sé. Possui corpo de segurança, serviço sanitário, farmácia, mercado, posto de gasolina e um jornal de longa tradição, o L'Osservatore Romano. A edição diária de L'Osservatore Romano em língua italiana surgiu em 1860, com a finalidade de difundir a palavra do Papa, expressa nos seus discursos, homilias, mensagens e orientação de seu magistério pontifício. Dom Expedito Marcondes é o responsável pela edição brasileira do L'Osservatore Romano. Temos a obrigação e como finalidade principal divulgar tudo aquilo que o Santo Padre fala e diz a respeito da formação cristã, da vida eclesial, da necessidade de uma formação íntegra do povo cristão. O quadrado de 20 quarteirões da cidade-estado do Vaticano compreende também os Jardins Vaticanos, criados durante a Idade Média pelo Papa Nicolau V. O Vaticano tem também uma estação ferroviária, ligada às principais ferrovias da Itália. Uma estação sem viajantes nem malas. Os raros trens que chegam até aqui vêm apenas abastecer as necessidades do menor estado do mundo. A Rádio Vaticano, transmitindo diretamente do estado da Cidade do Vaticano, apresenta... Através das antenas da Rádio Vaticano, o Papa alcança as mais longínquas fronteiras e suas deliberações atingem milhões de católicos em todo o mundo. O seu programa brasileiro, com notícias e informações do Papa, da Igreja e do nosso mundo. A Mãe do Redentor tem um lugar bem preciso no plano da salvação, porque ao chegar à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, a fim de resgatar os que estavam sujeitos à lei. A Rádio Vaticano
transmite através de 5 redes, ondas curtas, médias, locais e 3 satélites, uma gama de programas em 37 idiomas diferentes. A Igreja, disse o Papa, condena todas as formas de totalitarismo que negam a transcendente dignidade da pessoa humana. A programação da Rádio Vaticano, que teve início em 1958, é essencialmente noticiosa, porque o Brasil já tem muita catequese, muita mensagem religiosa, então nós nos preocupamos mais com notícias. Notícias do Papa, notícias da Igreja. Então é uma contribuição da Igreja Universal para a Igreja no Brasil. O Estado do Vaticano recebe diariamente um fluxo extraordinário de turistas e peregrinos que chegam de todas as partes do mundo. Muitos deles vêm atraídos pela força da história dessa cidade e pela importância das obras de arte acumuladas durante séculos pela Igreja Católica. Poucos museus no mundo possuem uma coleção de antiguidades tão preciosa quanto o do Vaticano. Nenhuma capela do mundo guarda obras-primas tão esplêndidas quanto os afrescos de Miguel Ângelo no teto da Capela Sistina. Foi também Miguel Ângelo quem desenhou o uniforme da Guarda Suíça, uma tradição de 500 anos no Vaticano. Escolhidos a dedo entre as melhores famílias suíças, a Guarda tem, na altura e na aparência física, itens importantes na sua seleção. Eles montam guarda nos pontos chaves da cidade do Vaticano. São corteses, porém irredutíveis. Sem autorização especial, nem pense em passar por eles. Todas as manhãs há uma convocação antes da troca da guarda. Sua Santidade João Paulo II, bispo de Roma, vigário de Cristo, é absoluto em seu pequeno grande reino. Ele é o líder espiritual de 975 milhões de seguidores da fé romana. Uma fé que, para alguns, inexplicavelmente há 2000 anos, permanece no coração desses fiéis. No início, tudo era Roma, sede do maior império que o mundo já conheceu. Foi durante o reinado do imperador Augusto que esse império começou a estremecer com os distúrbios provocados pelos cristãos, partidários de um certo judeu nascido na Galileia, Jesus Cristo. Nos primeiros tempos do cristianismo, a perseguição aos cristãos era tanta que, para fugir aos soldados romanos, eles cavavam galerias subterrâneas, locais onde eles praticavam a sua fé. Até hoje elas existem em Roma. São as catacumbas. Aqui foram batizados os primeiros cristãos e rezadas as primeiras missas. Oficializado no ano 325 d.C. pelo imperador Constantino, o cristianismo tornou-se uma poderosa força espiritual, materializada em pequenas igrejas e grandes basílicas. A Basílica de São Pedro, no Vaticano, foi erguida no local onde a tradição indicava ter sido o antigo circo de Nero, o lugar onde foi martirizado, morto e sepultado o apóstolo Pedro. Quando Jesus entregou a Pedro as chaves do seu reino, dizendo que ele seria a pedra fundamental da sua igreja, o apóstolo se tornou o primeiro bispo de Roma, o primeiro papa de uma dinastia de 262 papas, até os dias de hoje. Os papas, portanto, são sucessores diretos de São Pedro e, segundo o Evangelho, exercem os mesmos poderes que foram outorgados a Pedro pelo próprio Jesus Cristo. Em outubro de 1978, aos 58 anos de idade, o cardeal polonês Karol Wojtyła foi eleito o 263º Papa, que
quebrando uma tradição de quase 500 anos do cristianismo, que só elegia papas italianos. O arcebispo brasileiro Dom Geraldo Magela Agnello, membro da Cúria Romana, não participou do conclave que elegeu o Papa polonês. Mas morando há 5 anos em Roma, conhece bem sua santidade e me falou sobre ele. O Santo Padre, o Papa João Paulo II, é uma pessoa muito especial. É uma pessoa que estuda, é uma pessoa preocupada com os grandes problemas mundiais e, sobretudo, com o próprio homem. O dia a dia do Papa começa muito cedo, na capela anexa ao seu apartamento no Palácio Episcopal. Dizem que em 50 anos de sacerdócio ele jamais deixou um dia sequer de celebrar a Santa Missa. Todos aqueles que o conhecem se referem à sua natureza contemplativa. Da infância na Polônia, com certeza, ficou o hábito de longas caminhadas solitárias pelas montanhas. O Santo Padre emprega o seu tempo não só na atividade, mas muito também na oração, na contemplação de Deus, na escuta de Deus, e por isso ele é um homem que reza muito, é um homem que medita muito, é um homem que constantemente está preocupado de ouvir a Deus para poder falar aos homens. E falar aos homens significa recebê-los pessoalmente. Todas as quartas-feiras, num auditório com capacidade para 6.000 pessoas, o Papa recebe comunidades de todo o mundo em audiências públicas. Depois das saudações, ele sempre agradece, falando o idioma de cada grupo presente. Apesar da atmosfera festiva da audiência, o rosto do Papa demonstra cansaço e dor. Sua postura e dificuldade em caminhar sugerem que ele esteja muito doente. Já se fala aqui dentro do Vaticano em fim de reinado. O senhor sente esse clima? Não sinto este clima de fim de reinado, porque, primeiro, o Santo Padre está plenamente lúcido, plenamente capacitado a governar. E ele tem forças suficientes para governar. Em 18 anos de pontificado, João Paulo II escreveu 11 encíclicas, lançou um livro, No Limiar da Esperança, e esteve nas paradas de sucesso com um CD em que ele reza o rosário em latim. O atentado que ele sofreu em 1981 foi avassalador para a sua saúde, tendo depois enfrentado várias cirurgias. Ele visitou quase 100 países e fez declarações que a sua fé e consciência lhe mandam, mas que têm provocado fortes protestos e críticas. Críticas que desaprovam sua atitude em relação aos contraceptivos, ao aborto, ao uso de preservativos em plena era da AIDS. El Papa no es alguien que ha sido llamado por Dios a estar en la vanguardia del pensamiento moderno, a abrir nuevos caminos de pensamiento. No, el Papa ha sido llamado por Dios a guardar, a custodiar la fe y las costumbres del pueblo cristiano católico. Em seu livro Cruzando o Limiar da Esperança, o Papa fala da angústia que enfrenta ao tomar decisões impopulares que afetarão milhões de católicos em todo o mundo. E João Paulo II procura se defender das críticas com uma frase: o Papa tem que ser uma força moral. Como sucessor direto de São Pedro, ele realmente acredita que tem o dever de corrigir a humanidade de seus erros e lembrá-la a cada instante dos valores da Igreja, por mais irritante que isso seja.
todos sabem que na Sexta-feira Santa, uma das datas mais importantes para o cristianismo, o Papa João Paulo II enverga a estola preta, símbolo do anonimato e da humildade, entra discretamente na Basílica de São Pedro e toma seu lugar num dos confessionários, ministrando o sacramento da confissão para vários fiéis, sem revelar a sua identidade. Esta e outras atitudes são marcas de Karol Wojtyła, o Papa polonês. Para conhecer um pouco mais de sua história, saímos de Roma, cruzando a Europa Central em direção à Polônia, sua terra natal. Foi aqui, na pequena Wadowice, que nasceu Karol Wojtyła, a 18 de maio de 1920. Sua casa fica bem ao lado da igreja, e contam que sua mãe, quando ele nasceu, teria pedido à parteira que abrisse as janelas do quarto, para que chegasse até ele o murmúrio das preces a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Nessa igreja, ele foi batizado. A infância de Lolos, como era chamado pela família, foi marcada por acontecimentos tristes. A morte de sua mãe, seguida da morte de seu irmão. A família Wojtyła morava no primeiro andar dessa casa, hoje transformada em museu. Aí estão as fotos da infância, o par de esquis que ele usava para esquiar na neve, hábito que conservou até chegar a cardeal. Os momentos especiais de sua carreira, os hábitos que usou. Na igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, encontrei padre Kazimierz Suder, pároco de Wadowice, que estudou com Karol Wojtyła no seminário. Ele me conta que Karol era um jovem quieto, estudioso, jamais se envolvia em brigas e tinha um fascínio por ajudar os pobres, o que ele fazia de maneira muito discreta. Com a ajuda do nosso intérprete, eu soube também que ele se ordenou 6 meses antes de sua turma, para poder ir estudar em Roma. Ele era especialmente mais aplicado nos estudos do que os outros, ou não? Por que o cardeal queria que ele fosse para Roma, por exemplo, e ele se ordenou antes? Porque foi descoberto pelo cardeal a sua capacidade, a sua personalidade. Em sua biografia, a Polônia passou muitas vezes pelo pesadelo de guerras, sofrimentos e mortes. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Polônia não só perdeu 6 milhões de seus cidadãos, como também 38% do seu patrimônio nacional. Cerca de 177 cidades tiveram seu centro histórico parcialmente destruído. Não se sabe muito bem por que Cracóvia escapou dessa destruição. Os poloneses dizem que foi a providência, mas com certeza Karol Wojtyła diria que foi Deus. Conhecida como uma das mais belas cidades da Europa Central, Cracóvia está fortemente ligada à figura de João Paulo II. Em 1938, Karol e seu pai se mudaram para cá. Esta foi a primeira casa em que eles viveram, às margens do rio Vístula. Na época, Cracóvia era um importante centro cultural e intelectual, e o jovem Wojtyła, com 18 anos, passou a frequentar o curso de filosofia da Universidade Jagiellonian, uma das mais antigas universidades da Europa. Foi também nessa época que ele desenvolveu uma de suas grandes paixões, o teatro. Além de ator, Karol também escreveu alguns poemas e peças teatrais. Muitos anos mais tarde, já como Papa, ele escreve que depois da morte de seu pai, ele finalmente encontrou o sentido da sua vida e trocou o palco pelo seminário, um seminário clandestino, porque naquela época a Cracóvia estava sob domínio nazista e todo e qualquer estudo religioso era terminantemente proibido. Eu tentei localizar esse seminário, mas ele não existe mais. De qualquer forma, foi aqui, na capela do Palácio Episcopal de Cracóvia, que ele foi ordenado padre em 1946. A igreja de São Floriano, padroeiro da cidade, foi sua primeira paróquia como vigário. Era o início da década de 50. Menos de 15 anos depois, ele subiu a colina do Castelo Wawel para, na catedral medieval, onde estão enterrados os reis da Polônia, ser sagrado arcebispo de Cracóvia.
Carol Wojtyła jamais esqueceu suas raízes polonesas. Dizem que na sua primeira noite como Papa, sentindo a solidão do Vaticano, ele ligou para um amigo aqui em Cracóvia para saber como andavam as coisas na cidade. Recentemente, o mundo inteiro pôde ver que quando ele foi internado numa clínica em Roma, ele levou consigo a imagem da Virgem de Częstochowa, sua grande devoção. O santuário Jasna Góra foi construído no século XIII na cidade de Częstochowa, a 135 quilômetros de Cracóvia, pelos monges paulinos da Ordem de São Paulo Eremita. Vindos da Hungria, eles trouxeram para a Polônia um quadro milagroso da Virgem Maria, que, segundo a lenda, teria sido pintado por Lucas, o evangelista. A fama da imagem e seus milagres cresceu tanto que, em pouco tempo, o mosteiro de Jasna Góra tornou-se o maior centro de peregrinação mariana da Polônia. Padre Tomzinski me explica que a Virgem de Częstochowa é um símbolo religioso e político para o povo polonês. Durante a Segunda Guerra Mundial, mesmo sob vigilância nazista, os monges do santuário ajudavam civis, prisioneiros de guerra e judeus. Mais tarde, sob o regime comunista, a Virgem se tornou o símbolo da Polônia livre. Ele faz questão de me contar que conheceu Carol Wojtyła ainda vigário, quando ele vinha até aqui de bicicleta. Isso para ele é inesquecível. Conheceu Wojtyła como sacerdote, como patriota, como modelo da igreja. Em junho de 1979, um ano após sua eleição como Papa, João Paulo II fez sua primeira peregrinação a Częstochowa. Reuniu aqui cerca de 3 milhões de pessoas e, nessa ocasião, fez um ato de doação a Maria, pronunciando as palavras que fariam parte de suas divisas como Papa. Totus tuos, sou todo teu. O quadro da Virgem de Częstochowa é cercado de mistério e lendas. Na Páscoa de 1430, o mosteiro foi saqueado. Os ladrões profanaram os lugares sagrados e cortaram o rosto da Virgem. Dizem que nenhum pintor da época conseguiu restaurar o quadro. Até hoje, os cortes permanecem como sinal da violência. Por isso, seguindo uma tradição secular, depois das principais missas do dia, numa cerimônia solene, desce sobre o quadro essa placa de prata, uma proteção ao rosto da Virgem de Częstochowa. O Papa João Paulo II comemorou 18 anos de pontificado e 50 anos de sua ordenação como sacerdote. A abertura das comemorações do Vaticano foi especialmente tocante, com depoimentos e saudações de representantes de vários países. Associai à liturgia do Templo Celeste os sacerdotes que já partiram desta vida para vós. Dominum deprecem. O Papa fez um convite muito simpático aos padres de todo o mundo que se ordenaram em 1946, que viessem a Roma comemorar com ele o jubileu de ouro de suas carreiras eclesiásticas. E muitos atenderam a esse convite. Para mim é uma graça singular, uma emoção muito grande, jamais esperava. Nunca esperava chegar aos 50 anos de padre e muito menos comemorar com o Santo Padre. Eu encontrei esses padres no Pontifício Colégio Pio Brasileiro, uma residência para padres brasileiros que estudam em Roma. Fundado em 1934, o Pontifício Colégio Pio Brasiliano, como é conhecido aqui em Roma, tem em seus registros a passagem de mais de 1.500 estudantes, entre seminaristas e padres. Muitos deles voltaram ao Brasil levando importante contribuição, como professores em seminários e universidades e na assessoria teológica e na atividade pastoral.
Dom Luciano, durante 8 anos o senhor foi presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, da CNBB. Qual foi o seu relacionamento com o Papa João Paulo II nessa ocasião? Um relacionamento que marcou a minha vida. O Santo Padre impressiona por muitas qualidades. A que mais causou admiração em mim foi justamente de ver o Santo Padre como um homem de profunda oração, um homem de serenidade e um homem de coração aberto para as grandes necessidades do mundo. As alegrias e angústias da humanidade repercutem no seu coração. E o Brasil? Como é que o Brasil está no coração do Papa? Quando o Santo Padre fala do Brasil, alguma coisa acontece no seu olhar. Ele se refere ao Brasil como um país onde as comunidades são vivas, onde elas têm entusiasmo, esse entusiasmo que marcou as suas viagens ao Brasil. Ele até hoje se recorda do nosso povo nas ruas, rezando, aplaudindo, cantando, dançando. Tudo isso está dentro da sua lembrança. E eu creio que ele voltará ao Brasil, neste ano de 1997, com muita alegria. Nesses 18 anos de pontificado, João Paulo II nomeou mais da metade dos bispos do planeta. Atualmente são 4.527 bispos e 119 cardeais do atual Colégio Cardinalício. Segundo o recente levantamento do Anuário Estatístico da Igreja Católica, os católicos somam 975 milhões de fiéis, aproximadamente 17,4% da população mundial. Apesar desses números, fala-se em crise na Igreja Católica. Questão de crise na Igreja, de lutas na Igreja, isto veio desde o começo, veio de Judas, veio depois os primeiros apóstolos, de São Paulo fala muito disto, mas sempre a Igreja supera as crises. Eu vejo com muito otimismo, porque há todo um reflorescimento de verdadeiros católicos. Eu creio que a força da Igreja não está no número, está na qualidade. O relatório preparado pela Obra Pontifícia para Vocações Religiosas também fala em queda de número de ordenação de padres. Hoje, por exemplo, temos mais de 3.000 seminaristas maiores e 3.500 seminaristas menores. Isso para 14.000 sacerdotes representa muito. Por una parte sabemos que había disminuido mucho el número de vocaciones, pero desde hace unos años ya no disminuye el número de vocaciones y ha empezado a crecer. Y es muy interesante ver cómo en algunos sitios hay una crisis de vocaciones o de incluso entre los fieles católicos, y en otros sitios en cambio está surgiendo con una fuerza inaudita, jamás vista. No sé, estoy pensando en Corea, en muchos sitios de América Latina, de África, donde la iglesia antes estaba todavía muy pequeña, ahora está surgiendo con mucha fuerza. Os legionários de Cristo, sem dúvida, vieram para renovar. A sede da congregação em Roma impressiona pelo visual e pelo astral dos jovens seminaristas. Fundada no México em 1944 por Marcial Maciel, um estudante de teologia de 20 anos, os Legionários de Cristo conta com 350 padres legionários e mais de 2.300 membros ativos em 17 países. Eu não diria que eles são exatamente grandes craques, mas até que eles se esforçam no gramado. O que nós devemos esperar de um bom padre é que ele, em sua vida apostólica, procure seguir o exemplo de Jesus Cristo. E disso, os legionários não abrem mão. Eu já fui músico, fui publicitário, tinha uma banda de rock, fiz um montão de coisas assim. E tudo isso, muitas pessoas pensam que foi um corte na minha vida de repente largar tudo. Não, simplesmente foi uma continuação de tudo que eu estava vivendo, de tudo que eu vi. Nós nos entregamos a Deus, acho que foi a coisa mais maravilhosa que nós podemos fazer na nossa vida. E isso nos dá muita alegria, é uma satisfação muito grande. E também acaba motivando muitos outros jovens também a abraçar esse mesmo caminho. Qual é o desafio de um padre no terceiro milênio? Acho que o desafio é mostrar para as pessoas a riqueza que elas já têm
principalmente para os cristãos, para os católicos, que hoje em dia vivem a fé de uma maneira, às vezes, tão rotineira, tão sem graça, tão sem sabor. Mostrar para eles, olhem, se deem conta daquilo que vocês mesmos acreditam, daquilo que vocês vivem, e vivam isso com coerência, porque isso pode mudar o mundo. Os Legionários de Cristo são também excelentes na área musical. Foram eles que levantaram a plateia, literalmente, no final da abertura das comemorações do Jubileu de Ouro do Papa João Paulo II, com esse popurrí de canções marianas. A eleição de João Paulo II, em outubro de 1978, deixou a Igreja Católica brasileira otimista. Era um período duro, com bispos e padres brasileiros envolvidos na luta contra a ditadura militar. Havia a esperança de que o novo Papa se tornasse um aliado e levasse a Igreja a apoiar com mais firmeza os movimentos populares. Mas logo veio a decepção. O jornalista Roldão Arruda, um especialista que escreve no jornal O Estado de São Paulo, disse à repórter Miriam Clark que a postura do novo Papa surpreendeu a Igreja brasileira. Houve um choque entre um Papa que é visceralmente anticomunista e uma Igreja que tinha simpatias pelo socialismo. Ou seja, como forma de se opor a um regime capitalista extremamente selvagem, que era o que tínhamos aqui, e que vislumbrava no socialismo talvez alguma solução. Então houve um choque muito grande entre essas duas coisas. A cidade de São Paulo foi um exemplo das divergências entre a política da Santa Sé e o Brasil. Aqui, o bispo Dom Paulo Evaristo Arnes havia criado pequenas comunidades na periferia, onde a população humilde debatia seus problemas sociais e políticos, aprendia uma profissão e se organizava para ter creche, escolas e apoio espiritual. Eram as comunidades eclesiais de base, que seguiam os novos conceitos da chamada Teologia da Libertação. Teologia da Libertação é o pensamento de luta dos pobres contra toda a pobreza, em favor daqueles que sofrem. É pelos pobres, com os pobres, contra a pobreza. Isso é a Teologia da Libertação. O Vaticano não concordava e, para enfraquecer o cardeal Arnes, o Papa o afastou da periferia e dividiu a Diocese de São Paulo. A divisão foi proposta por mim mesmo ao Papa Paulo VI. E ela também era proposta de uma outra maneira do que foi feita. Mas em 89, o Papa João Paulo II ordenou que se separasse em 4 partes e nós achamos que talvez essa divisão não tenha sido tão perfeita quanto aquela que tínhamos elaborado junto com o Papa Paulo VI. As pessoas que discordaram de João Paulo II foram sempre rigorosamente punidas. A versão moderna da Inquisição seria hoje a Comissão de Doutrina da Fé, sediada no Vaticano. Essa comissão se encarrega de casos como o do Frei Leonardo Boff. Leonardo Boff recebeu uma punição chamada silêncio obsequioso. Ele não podia se pronunciar publicamente, nem escrever livros, nem fazer artigos em revistas de relevância. Ele cumpriu a punição, esta primeira punição, depois recebeu outras, até que ele se afastou do ministério sagrado. Ele não é mais padre nesse momento. O rigor da Comissão da Doutrina da Fé também puniu uma religiosa que teve a ousadia de tocar num assunto que interessa a todas as mulheres, mas que a Igreja faz questão de abafar. No Brasil ficou ressaltada pelo caso da irmã da freira Ivone Gebara, que não chegou a defender o aborto, mas disse que compreendia a situação de mulheres que abortavam. Ela foi punida, foi afastada das suas atividades e foi levada para a Europa para um período que a gente chamaria de reeducação. O Papa sabe como ninguém usar os meios de comunicação. Em 1994, João Paulo II foi eleito o Homem do Ano por uma das mais conhecidas revistas do mundo, a Time.
O norte-americano Carl Bernstein, que ficou famoso por desvendar o escândalo Watergate, esteve recentemente no Brasil para lançar o seu livro, A Biografia de Sua Santidade João Paulo II, uma história oculta de nosso tempo. Apesar de ser judeu e jornalista experiente, Carl Bernstein também foi envolvido pelo carisma do Papa. Ele é o homem mais importante do nosso tempo. Não apenas por sua atuação na queda do comunismo, mas também porque ele questiona a moral em que vivemos. O que o torna uma figura única no mundo é o fato dele ter, ao mesmo tempo, um grande poder espiritual e ser um pensador geopolítico. Nenhum outro líder combina essas qualidades. Bernstein lembra que João Paulo II chegou a se aliar ao ex-presidente americano Ronald Reagan para combater o comunismo, mas isso não fez dele um democrata. No programa Roda Viva da TV Cultura, Bernstein foi duramente questionado por jornalistas e teólogos. Roberto Romano é professor de filosofia da Unicamp, tem doutorado pela Escola Prática de Altos Estudos em Paris, foi frade dominicano durante 12 anos e tem uma visão muito crítica do Papa. A sua frieza diante de problemas humanos terríveis, como no caso da AIDS, a sua proibição absoluta do uso de preservativos e de medidas que salvaguardariam vidas humanas, né? No caso do aborto também, a sua insensibilidade diante do sofrimento de milhões de mulheres, né? No caso político, a sua recusa de assumir uma denúncia clara e distinta das ditaduras que infelicitaram a América do Sul. Se me perguntassem quem é Karol Wojtyła enquanto Papa, eu diria, é um excelente político governante. Ele é muito pouco pastor. Depois de 18 anos de pontificado, muitos ainda tentam decifrar quem é Karol Wojtyła, uma das figuras mais polêmicas do nosso tempo. Esse homem, que está cada vez mais solitário no poder, parece conduzir a igreja ouvindo apenas a si mesmo. Doente, debilitado, a ponto de ser obrigado pelos médicos a não rezar a missa de hoje no Vaticano, ele afirma que fica à frente da igreja até quando Deus quiser. E antes que os bispos se reúnam em votação na Capela Sistina e a fumaça branca anuncie a eleição de um novo Papa, João Paulo II ainda faz planos para o futuro. Recentemente, num encontro histórico com Fidel Castro, ele aceitou o convite para ir a Cuba, único país da América Latina que ele ainda não visitou. Na virada do século, ele pretende reunir em Jerusalém líderes muçulmanos e judeus numa integração entre as religiões. Mesmo que não realize esses sonhos, João Paulo II já tem garantido o seu lugar na história do cristianismo. Uma história de 2000 anos, que começou em Belém, com o nascimento de um menino que veio ao mundo como filho de Deus, para salvar os homens e transformar seus corações. Ele pregava esperança, amor, perdão, caridade. Quantas vezes nós usamos estas palavras sem pensar no seu significado? Que tal se hoje, especialmente esta noite, a gente refletisse sobre elas? Esperança, amor, perdão, caridade.